Então hoje eu fico 100% alocado em fundos imobiliários, porque gosto de uma renda passiva caindo na minha conta todos os meses, né? E de um jeito que está aqui, está praticamente toda semana. Então toda semana eu tenho recebido alguns valores, né? E lá para o dia 13 ao dia 15 do mês é o dia que eu recebo a maior quantidade de dividendos. Então vamos lá. Não vou falar qual que eu tenho, se vocês quiserem, vocês dão uma pausa aí, né? É bastante coisa. Uma das minhas exigências é que os fundos imobiliários eles têm um patrimônio acima de 1 bilhão, né? Eu tenho uns 2 ou 3 fundos que estão chegando na casa de 1 bilhão, estão bem fracos ainda. Um deles que eu sei de cabeça aqui é o FGA. Ele não tem um patrimônio na casa de bilhão, é uma pimentinha que eu tenho na minha carteira, é um fundo que me paga bastante dividendo, porém eu estou pouco exposto nele. Eu vou mostrar para vocês logo a porcentagem que eu tenho de investimento em cada fundo e cada setor. Eu acho bem legal esse vídeo, porque como a gente está recomeçando, né, a postagem dos vídeos, eu quero que vocês tenham acesso a esse tipo de informação para vocês verem que é possível sim você ter independência financeira, que você viva de dividendos. Então assim, eu acredito nisso e eu estou lutando para que isso venha acontecer. Então olha só, eu recebi no mês de janeiro de 2026 um total de R$ 2.212,87. Lembrando vocês que eu tenho um total de 232 mil investidos, então a gente tem um percentual aqui bem interessante. Aliás, aproveitando até para responder uma pergunta que um inscrito me fez, a pergunta veio do Rodrigo. O Rodrigo perguntou assim: ótima explicação. Poderia explicar como calculou a coluna percentual de dividend yield? Preciso de uma orientação de como calcular o dividend yield total da minha carteira. Quero saber quanto está rendendo de dividendos mensais em porcentagem. Uso a planilha do Investidor 10. Poderia explicar melhor essa parte? Obrigado. Muito bem, Rodrigo. Eu vou explicar para você como que eu faço para fazer o cálculo de percentual de dividend yield, né, na minha carteira. Então, para achar o percentual que você tem de dividendo na carteira, você vai fazer o seguinte: você vai pegar aqui o 2.212, que no meu caso é o dividendo que eu recebi no último mês de janeiro, e eu vou dividir pelo montante total que eu tenho investido, que é 232.222. Vou multiplicar por 100, vai dar aproximadamente 0,95% de dividendo. Então a minha carteira está quase rendendo 1%. Né? De bater o olho assim dá para ter uma ideia, né? Que está quase 1%, mas esse é o cálculo correto de se fazer. Tá? Então você vai pegar aqui o valor que você tem de dividendos, você vai dividir pelo valor que você tem aportado, que é o valor que você tem total na corretora, na B3, e aí você vai multiplicar por 100 e você vai ter o resultado. No meu caso aqui foi de 0,95. Tá bom? E eu vou aproveitar que eu já estou falando de planilhas mesmo, né? Então eu vou explicar um conceito da planilha de juros compostos, né? Que muita gente gostou, muita gente comentou, que é o seguinte: a explicação veio para o Gustavo, né? Gustavo WR9367. Ele perguntou o seguinte: teria como dar acesso a essa planilha de juros compostos? Eu estou começando a aportar com constância esse ano e gostei bastante do modelo dela. Sim, eu vou colocar ela no link da descrição do vídeo, na parte de baixo do vídeo mais ou menos onde tem as informações do vídeo, eu vou colocar o link para vocês baixarem essa planilha ali, tá bom? Gratuitamente, sem custo nenhum, para vocês poderem brincar com os valores. E aproveitando também, né, o Rodrigo tinha perguntado sobre o percentual da dividend yield, talvez ele esteja perguntando também da planilha de juros compostos, que é essa planilha aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui, essa planilha de um outro vídeo que o pessoal comentou bastante também, né? Como que eu fiz para calcular. Nessa planilha que vocês estão vendo, é a planilha de juros compostos, né? Então, eu acredito que o Rodrigo também esteja perguntando sobre isso daqui, né? Então, vamos lá. Bom, aqui está a planilha. Como que ela funciona? Ela funciona da seguinte maneira. Supondo que seja o ano de 2026, a gente está começando a investir agora, tá? Então, no aporte inicial, eu não vou colocar valor nenhum, tá? Eu vou colocar o valor do mês, tá? Desse mês agora, supondo que seja janeiro. Então, eu vou colocar aqui R$1.000, ó. 1, 2, 3. Como esse mês eu aportei, o dinheiro ainda não completou um mês, eu não tive dividendo, eu não recebi dividendo. Então, nesse mês aqui, nada acontece. Porém, só que quando chega no mês que vem, né, no próximo mês de fevereiro, esse valor total que eu tenho, ele se repete aqui, tá? Então, o que acontece? Eu vou repetir esse valor aqui, tá lá. Então, se eu calculei um juros de 0,9% ao mês, então R$1.000 vai me render R$9, tá? Só que nesse mês de fevereiro eu tive um dinheiro e vou colocar mais R$1.000.
beleza? Ou seja, no final de fevereiro eu tenho R$ 2.009, juntando o meu dividendo, o meu rendimento, mais os R$ 1.000 que eu aportei, eu tenho R$ 1.009 de dividendo, mais os R$ 1.000 de aporte inicial, eu tenho 2.000, ok? Certo, então, o que acontece? No próximo mês aqui, a gente vai ter isso aqui, ó. Se eu não aportar nada durante os próximos meses, esse ano de 2026, o que acontece? Eu vou ter aqui os dividendos, né, o rendimento, tá aqui, ó. Esse rendimento é o dividendo, tá? Então eu posso até trocar aqui se eu quiser, o rendimento, eu vou colocar dividendo. Dividendo, beleza? Tá lá, dividendo. Então, se eu não aportar nada, no final do ano eu vou ter um dividendo de R$19. Tá? Óbvio que durante os meses ele foi subindo devagarzinho, até chegar nos R$19. Tá? Então, beleza. No mês de março eu tenho R$2.009. Eu vou aportar mais 1.000. Certo? Olha lá, repara que o dividendo ele vai subindo, repara que o valor total vai subindo. Isso sem contar as valorizações que os fundos imobiliários ou ações podem ter. Tá? Isso daqui é só de rendimento, só de dividendo. Não tem como saber quanto a ação vai subir. Tá? Então, o dividendo, principalmente de fundo imobiliário, ele é previsível. Né? Se você olhar o relatório gerencial, você consegue ver que as empresas que estão alugando, fizeram o contrato naquele imóvel, o inquilino, eles têm um contrato com tempo de duração. Então, pode ser de 5 anos, 8 anos, 10 anos. Tá? Então, a gente consegue ter uma maior previsibilidade desses proventos. Tá? Por isso que eu gosto muito de fundo imobiliário. É previsível. Tá? Então, assim, a gente tem um contrato ali de 10 anos, caso o inquilino saia daquele imóvel, existe uma multa a ser paga, tá? Então, a gente fica confortável quanto a isso, tá? Então, eu invisto desde a época da pandemia, um pouquinho antes da pandemia, e eu sempre pensava assim, antes da pandemia, eu não gosto muito de shopping, eu não gosto muito de laje corporativa, porque vai que um dia o mundo muda, e aconteceu a pandemia, né? E a pandemia trouxe pra gente o quê? A força dos galpões logísticos, a força. Então eu gosto muito de laje corporativa, de galpão logístico, então nem se fala. Tá? Transmissão, energia, eu gosto bastante. Pode ser que no futuro eu venha até voltar a investir em ações ali que falem sobre energia. Até mais o assunto aqui agora são os dividendos da planilha, tá? Então, beleza? Então vamos supor que eu vou repetir. Todos os meses eu coloco R$1.000. Tá lá. Todos os meses eu coloco R$1.000. Vai chegar em dezembro, eu vou ter 12.000 e um chorinho. Esse chorinho foi o quê? Foram os dividendos. Foram os dividendos que foram caindo na conta, tá? E eu tenho uma coisa muito legal para mostrar para vocês aqui, que é motivador, vai dar uma motivada legal em vocês. Eu separei aqui, deixa eu lembrar onde eu coloquei isso. 61 mil foram do meu bolso, 61 mil foi do meu trabalho e os outros 70 mil reais foram de dividendos que eu recebi, ou seja, outras pessoas trabalharam, outras pessoas administraram o local, para esse dinheiro aparecer na minha conta. Então esse dinheiro aqui, ele é muito legal de ver ele aqui, eu acho ele muito importante, dá vontade de dar um zoom bem grande aqui nele aqui, ó. Então total investido 232.400 ou 500 e um total de dividendos de 68 mil, arredondando para 70 mil reais, né? Então, assim, é muito bacana, muito gratificante você ver. Então, ao colega que falou também nos comentários, aproveitando, né, esse vídeo de hoje para responder alguns comentários aí que o pessoal tem feito, e eu acho legal essa conexão também, que eu trago os vídeos para vocês, vocês deixam os comentários e eu respondo esses vídeos. É isso que eu falo para vocês, comenta que a gente vai criando vídeos, respondendo vocês e sanando as dúvidas aí. Eu não sou nenhum expert, mas eu estou aprendendo, eu procuro informações, assim como eu trouxe essa planilha, desenvolvi essa planilha, expliquei o cálculo feito da planilha para o Rodrigo, e veio falar para o Gustavo também, né? Que é assim que funciona, e vou deixar esse link para você baixar dessa planilha para vocês poderem brincar com ela também. Tem um comentário aqui também do Roosevelt, né? Que ele fala o seguinte: Roosevelt Paiva, para minha realidade, ganhando 2.400 líquido por mês, quando eu chegar em 50 mil, vai ser uma felicidade absurda. Atualmente, eu estou com 7 mil reais investido, dividido em CDI, ações e fundos imobiliários. E um pouco de cripto, que comprei agora na baixa, mas estava repensando. E para minha necessidade de agora, em breve eu vou focar só em FII, como você está fazendo. Só esperando ter algumas valorizações para vender algumas ações que estão no negativo. Legal, legal. Seja bem-vindo ao mundo dos fundos imobiliários, né? Vocês sabem que eu gosto pra caramba. E é isso, pessoal. Então deixa o comentário de vocês aí. Eu espero que eu
tenha conseguido sanar algumas dúvidas e conforme o tempo vai acontecendo, a gente vai gerando mais resposta para vocês, beleza? Pessoal, mais uma vez, não se esqueça de se inscrever no canal, deixa o seu like, deixa o comentário, isso ajuda bastante eu a continuar nessa trajetória aqui, beleza? Um abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.